Eu queria pensar com vocês hoje, não é, um complemento daquilo que nós falamos no último vídeo, que se chamou a ceia do Senhor. E eu queria fazer alguns complementos e refletir com vocês algumas coisas que eu não pude fazer, porque o vídeo obviamente ia ficar muito longo. E o texto que eu utilizei ficou no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, do 23 até o versículo 30, né? Que o texto, obviamente, como eu disse, fala sobre a ceia do Senhor, né? E nisso eu queria pensar um pouco com você. E, iniciando, queria utilizar-me do versículo 23 e 24, que vai dizer assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. E a pergunta é: por que Jesus Cristo que quis e quer construir essa ordenança, que é a ceia do Senhor, a partir da memória? Por que disso? Isso tem uma lógica humana, divina e humana muito grande. Porque a partir da memória é que nós vamos construir a consciência. A partir da memória, nós vamos construir a consciência. Eu vou te dar um pequeno exemplo. Imagine você que, de repente, você está passando por uma determinada situação hoje, ou já passou, eu mesmo já passei, e aí a gente fica se perguntando: puxa, por que aconteceu tal coisa e tal? E a gente fica puxando na memória, puxando. E aí a gente vai chegando, puxando o fio da meada, ele vai chegando: eita, puxa, isso aí aconteceu tal coisa, que levou a tal coisa, eu fiz tal coisa, ou fulaninho fez, ou deixou de fazer, enfim, a gente vai puxando, até a gente ter a consciência do porquê nós estávamos passando por determinado tipo de situação. Veja que a importância da memória para a consciência. E para que a gente possa entender assim de um pouco mais de profundidade o porquê de Jesus Cristo querer construir a ceia do Senhor a partir da memória, a gente vai precisar entender então o que é a memória. Memória é o armazenamento de informações e fatos obtidos através de experiências ouvidas ou vivenciadas ou vividas. Obviamente a gente não viveu aquele momento ali da ceia do Senhor, mas a gente ouviu através de quê? Das Sagradas Escrituras, né? E essa construção, ela vem obviamente a partir das Sagradas Escrituras, de nós estarmos ouvindo, não é? Esse belíssimo texto que fica em 1 Coríntios capítulo 11. Mas aí eu disse que a memória a memória é a antessala da consciência, né? A memória é a antessala da consciência. Então vamos ver o que é então a consciência. Consciência é um sentimento ou conhecimento que permita ao ser humano, mais uma vez, vivenciar, experimentar ou compreender aspectos, ou seja, partes, aspectos ou a totalidade do seu mundo interior. Eu vou repetir. Sentimento, consciência, o sentimento é o sentimento ou o conhecimento que permita ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade do seu mundo interior. Isso é a consciência, não é? Esse é o grande propósito de Deus
não é? A partir da ceia, que é esse mergulho no meu e no seu mundo interior. Para que a gente possa descobrir, meus irmãos, aquilo que eu sou ou aquilo que eu me tornei. É muito mais, não que não seja importante, é importantíssimo, mas é muito mais do que o compartilhar do pão e do vinho. É um mergulho interior. É aquilo que eu disse no vídeo passado. Se você não viu, dê uma olhadinha, é importante, não é? Que aí vai ajudar você a compreender melhor. Eu disse que é uma grande terapia que Deus nos proporciona, além desse aspecto divino, espiritual, é uma grande terapia que Deus nos proporciona, não é? Na ceia do Senhor, porque no próprio versículo 28 vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. É o examinar, é o mergulho, é aquilo que o texto vem dizendo, não é? Consciência é um sentimento ou conhecimento que permite o ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos, ou seja, partes, ou a totalidade de seu mundo interior. Esse mergulho no nosso mundo interior, para que a gente possa descobrir as nossas fraquezas, as nossas idiosincrasias, não é? O nosso caráter, né? As coisas boas também que nós temos. É importante. A gente precisa também saber das coisas boas que nós somos ou nós temos. Veja que importância, veja que aspecto amplo é a ceia do Senhor. Por isso que ele diz, olha, não é para fazer de qualquer forma, né? É preciso você se preparar, meu irmão. Aquilo que eu disse no vídeo passado, dê uma olhada. Se não viu, veja. É o nosso preparo para que nós possamos chegar à ceia do Senhor, não é? Em condições de ceiar de maneira correta, né? Porque nós já fizemos, não é? Como eu disse lá no vídeo passado, é um hábito que Jesus Cristo quer nos trazer para que a gente possa ter esse mergulho interior, né, nessa busca, essa busca sem paranoia, essa busca sem culpa, porque eu e você somos seres humanos, somos falhos, né? Não é uma busca para me deprimir, muito pelo contrário, é uma busca de autoconhecimento, para que eu possa melhorar como ser humano e melhorar o meu mundo ao redor, o mundo que me rodeia, e fazer diferença no mundo, não é? Como cristãos que somos. Veja que importância tem, né? Não é à toa que Jesus coloca isso como uma ordenança, para que eu tenha para que eu tenha essa transformação de vida, não é? E não seja um ritual. Eu não construa a ceia do Senhor como um mero ritual. Foi o que eu disse lá atrás, não é? Muitas vezes a gente constrói e está vivenciando a ceia do Senhor como um rito. E eu disse no vídeo passado que é rito. Rito é um conjunto de cerimônias, que tem como função conservar na memória O rito é um conjunto de cerimônias. É um conjunto apenas de cerimônias, não é? É uma cerimônia. A gente às vezes trabalha a cerimônia como aquele momento em que a gente compartilha o vinho e o pão, toma o vinho e come o pão. A ceia é muito maior do que isso. E que a gente não tem, muitas vezes, a consciência e a importância que isso tem na vida do cristão.
E esse era o complemento que eu queria trazer para você, para que eu e você possamos ter essa consciência, não é? A partir de uma memória, né? De uma construção, né? Bem fincada, bem avalizada, não é? Para que eu possa ter a vida e vida em abundância, que é a grande promessa de Jesus Cristo, não é? Que passa por esse mergulho, não é? Por esse mergulho no meu e no seu mundo interior, não é? Sem paranoias, não é? Calmo, sereno e tranquilo, apenas para que eu possa, não é, ser um ser humano melhor, não é? Para que eu possa ter uma relação mais equilibrada com Deus, com os homens e comigo mesmo. Que Deus te abençoe, te guarde até quarta-feira da semana que vem, se Deus permitir. E se você quiser compartilhar esse vídeo nas redes sociais, será um prazer, ou nos encontrarmos lá no Facebook, não é? No nosso grupo Redescobrindo a Bíblia, e também no YouTube, que nós estamos também com o nosso grupo lá no YouTube Redescobrindo a Bíblia. Que Deus a todos abençoe. Amém.